Em março deste ano, enviados de alto nível de China e Estados Unidos participaram de uma tensa rodada de negociações no Alasca. Os chineses acusaram os americanos de usar a força militar e a hegemonia econômica para prejudicar seus negócios e incitar ataques de outras nações. Os americanos sustentaram que os chineses ameaçam a ordem baseada em regras que mantêm a estabilidade global. Sobraram divergências e palavras fortes entre os representantes das duas maiores potências econômicas da atualidade, como reconheceu na ocasião o secretário de Estado americano Antony Blinken. And it's no surprise that when we raised those issues, clearly and directly, we got a defensive response. Por trás dessa retórica de confrontação está uma competição comercial entre os dois países, com a entrada cada vez mais agressiva da China nos mercados de tecnologia e infraestrutura, e os temas militares e territoriais, como a constante pressão chinesa sobre Taiwan, uma democracia aliada de Washington. Mas a lista de discordâncias é ainda mais profunda. China e Estados Unidos discordam em vários assuntos, como a origem da pandemia, direitos humanos, segurança cibernética, arsenal nuclear e economia. Parlamentares do Partido Democrata, do presidente Joe Biden, consideram como prioridade a redução do risco nuclear que a China representa. E nesse contexto, considerado por muitos o pior momento da relação entre os dois países, que o presidente americano Joe Biden e o chinês Xi Jinping fizeram uma videoconferência de mais de 3 horas que terminou na madrugada de terça-feira. Não houve grandes anúncios, como já era esperado. A imprensa americana até questionou os avanços tímidos revelados após a reunião de cúpula. Mas para muitos, o simples encontro entre Biden e Xi, velhos conhecidos da arena internacional, foi visto como um recomeço. O presidente Joe Biden faz esforço para que a China jogue com as regras americanas. Pede respeito, por exemplo, aos direitos humanos, por exemplo, em relação aos trabalhadores de fábricas ou minorias étnicas. Diz que o jeito como a China faz negócios ou controla o valor da moeda é injusto. O Xi Jinping foi firme e afirmou durante toda a conversa que não quer que os Estados Unidos se metam em seus assuntos internos. Quais são os temas mais sensíveis da relação entre China e Estados Unidos? O que Biden e Xi Jinping esperam com a retomada do diálogo? E em que medida a competição entre os dois países reproduz os embates entre americanos e soviéticos na Guerra Fria? Esses são os temas do Ao Ponto desta quinta-feira. Eu sou o Roberto Maltic, estou com a Carolina Moran e nesse episódio conversamos com os professores de Relações Internacionais Maurício Santoro, da UERJ e especialista em China, e Carlos Gustavo Poggio, da FAAP, que estuda a política americana. Fique com a gente. Professor Maurício Santoro, o que fez com que as relações entre China e os Estados Unidos chegassem a um ponto tão ruim, que fez com que os principais analistas internacionais dissessem que o grande trunfo desse encontro virtual entre os líderes, o Xi Jinping e o Joe Biden, por si, a existência do encontro já foi o sucesso, já que eles não chegaram a nenhuma grande resolução? Sem dúvida, Roberto. Pode parecer algo muito modesto, mas diante das circunstâncias foi realmente um encontro virtual importante. O que a gente tem visto nesses últimos anos, desde o governo Trump nos Estados Unidos, foi uma piora muito acentuada nessa relação sino-americana, marcada principalmente pela guerra comercial entre os dois países e que afetou o mundo inteiro, inclusive o Brasil, e mais recentemente por uma série de tensões políticas ligadas desde a origem da pandemia do coronavírus até disputas com relação a Taiwan e a outras questões geopolíticas, como as fronteiras marítimas no Mar do Sul da China. E essa relação vinha, então, num declínio muito acentuado nos últimos anos, sem que houvesse ali algum esforço de contrabalancear essa piora com algum tipo de diálogo. E havia essa expectativa de o que aconteceria nessa agenda bilateral com a eleição do Joe Biden para presidente.
Ele tomou posse no final de janeiro, então, portanto, aí, em plena pandemia. O presidente chinês Xi Jinping não deixou a China desde o início do surto de coronavírus, né? Então ele não tem saído do país. Só foi possível fazer, então, essa conversa online, né, entre os dois chefes de Estado. Mas a gente já está vendo alguns sinais também interessantes. Por exemplo, na COP26, né, nas discussões globais sobre o clima, houve um entendimento bastante razoável entre China e Estados Unidos. Não foi ainda, infelizmente, na profundidade necessária para enfrentar a mudança climática, mas pelo menos há uma cooperação entre Washington e Pequim nesse tema tão importante, o que era algo que não tinha acontecido no governo Trump, por exemplo. Uma declaração que surpreendeu a todos foi o anúncio da China e dos Estados Unidos, os dois principais emissores de gases que aquecem o planeta, de que vão trabalhar juntos para conter a liberação de carbono na atmosfera. Então, simplesmente essa percepção de que é importante ter um canal de diálogo, né, de que o declínio na relação sino-americana foi ruim para todos os envolvidos, né, isso em si só, por si só já é importante. Então já pode ser um marco para se tentar aí uma melhoria dessas conversas internacionais. Porque o conflito entre China e Estados Unidos é inevitável. Essas disputas vão se dar na esfera econômica, política, mas a grande questão é se vai haver um certo clima de diálogo, de entendimento, e também para garantir que nenhuma dessas disputas se torne algo violento, né, para que elas sejam resolvidas pacificamente. Maurício, do ponto de vista da China, quais são os temas inegociáveis, né? Aqueles temas que são muito sensíveis para o governo chinês e sobre os quais não há acordo possível com os americanos? Carolina, o grande ponto sensível para a China é Taiwan. Esse é o tema do qual dificilmente a gente vai ver qualquer tipo de concessão ou de recuo por parte do governo chinês. Então, para o presidente Xi Jinping, como para a maioria dos seus compatriotas, Taiwan é parte da China e qualquer modificação desse cenário político, qualquer sinal de que a ilha estivesse caminhando para um processo de independência ou qualquer tipo de envolvimento militar mais profundo dos Estados Unidos com Taiwan, seria respondido de maneira muito dura. Esse é um tema considerado essencial para a segurança nacional chinesa. E existem, claro, outras questões que são muito importantes, mas onde há um certo espaço para um diálogo. Todas as questões econômicas relativas à alta tecnologia, por exemplo, o padrão 5G de internet, né, a atuação internacional da empresa chinesa Huawei, tudo isso pode ser discutido, pode virar algum tema aí de entendimento, embora nos últimos anos também esteja nessa longa lista de discordâncias entre americanos e chineses. Professor, quando a gente fala de Taiwan, as pessoas talvez tenham uma vaga ideia do que seja esse problema. Por que ele é tão emblemático? Por que ele pode passar do nada por uma verdadeira guerra nuclear? Como é que essa linha tênue chama tanto atenção e preocupa tanto nesse momento? Para entender Taiwan, a gente tem que voltar a 1949, que é o ano da Revolução Comunista na China. Naquele ano, o Partido Comunista Chinês venceu uma longa guerra civil de mais de 20 anos e derrotou o Partido Nacionalista. Só que os nacionalistas perderam essa disputa, mas foram para Taiwan, uma ilha que fazia parte da China, e continuaram a governar de lá, governando só a ilha de Taiwan e não mais a China continental. E a partir dali, houve uma disputa diplomática muito grande, que durou até a década de 70, sobre quem falava em nome da China nas relações internacionais. Se era o governo de Pequim ou se era o governo em Taipei, em Taiwan. Então, só nos anos 70 é que a maior parte das potências ocidentais, como os Estados Unidos ou os países da Europa, passaram a reconhecer o governo de Pequim, o governo da República Popular da China. E de lá para cá, Taiwan ficou muito mais isolada em termos diplomáticos. Hoje em dia tem apenas 15 países que reconhecem a ilha de Taiwan como um país independente, mas ela continua a ser um aliado importante para os Estados Unidos. Inclusive com a possibilidade de, no caso de um conflito militar com a China, ela se tornar uma base, para as Forças Armadas Americanas atuando na Ásia-Pacífico. Nos últimos meses, o governo chinês vem fazendo demonstrações com caças militares sobre a ilha.
Xi atribuiu às tensões na região a tentativa do governo taiwanês de pedir ajuda americana para conquistar a independência e que alguns americanos têm a intenção de usar Taiwan para conter a China. Existe um movimento pró-independência significativo em Taiwan, porque é um país muito mais rico do que o resto da China, né? A renda per capita é o triplo do que ela é na China como um todo, e é um governo democrático, né? Que a partir dos anos 80 se democratizou, ao contrário da República Popular da China. Então a gente tem aí um cenário para muitas tensões e muitos conflitos. Maurício, você já citou a questão ambiental como um possível ponto de convergência, né, entre chineses e americanos depois desse anúncio na COP26. Mas até que ponto essa parceria é real? Ou é meio que uma conversa para inglês ver, os chineses usando isso de alguma forma como barganha para tentar obter distensionamento em outras áreas, uma vez que a agenda ambiental é prioridade para o presidente americano Joe Biden? Bom, por que é importante essa cooperação entre a China e os Estados Unidos nas questões de meio ambiente, sobretudo de mudança climática? Porque são os dois maiores poluidores do mundo. A China, desde 2006, é o país que mais emite gases de efeito estufa e os Estados Unidos são o segundo maior. Quer dizer, se eles não chegarem a algum tipo de entendimento, não vai adiantar nada o resto do mundo cooperar, né? Precisa haver ali um bom nível de diálogo entre eles. E a China tem mudado muito as suas atitudes com relação à mudança climática ao longo da última década. Foi a partir da década de 2010 que a China, de fato, passou a considerar como uma prioridade combater a mudança climática, reduzir a emissão de gases de efeito estufa, ter realmente uma postura de assumir mais compromissos nessa área e que passa muito também por essa visão da liderança chinesa de que a China está voltando a ser uma grande potência, né, e que tem que também assumir, né, um papel-chave nas grandes discussões globais. Então, esse compromisso chinês ele realmente vem sendo reforçado há muito tempo, pelo menos desde o Acordo de Paris, né, lá em meados da década passada, e ele se choca, às vezes, com uma posição mais errática por parte dos Estados Unidos. Então, por exemplo, durante o governo Trump, predominou, né, entre os americanos, entre as autoridades americanas, uma postura negacionista, né, de que não havia uma mudança climática em curso, de que a ação humana não estava afetando o clima. Isso agora mudou novamente com a eleição do Biden, né, para quem essa questão ambiental é uma prioridade, né, o Partido Democrata está bastante comprometido com isso. Então se criou novamente um espaço para o diálogo com a China. Isso também pode acontecer em outras áreas da governança global, por exemplo, no combate ao terrorismo, no combate ao crime organizado. A grande dúvida, a pergunta que para no ar, né, é até que ponto essa cooperação entre chineses e americanos é possível no contexto de um diálogo bilateral que anda bastante difícil, bastante complicado, né? Então, será que essas desconfianças que eles têm uns com os outros vão acabar impedindo também uma cooperação no plano internacional mais amplo? Isso tem preocupado muitas pessoas em vários países, né? Em particular países como o Brasil, que dependem muito tanto do comércio com a China quanto do comércio com os Estados Unidos, né? São os nossos dois maiores parceiros comerciais. Segundo a Secretaria de Comércio Exterior, o Brasil embarca em média 8.000 toneladas de carne bovina por dia. Com o embargo chinês, a exportação diária caiu quase pela metade. Então é interessante para nós brasileiros que eles se entendam, que haja um bom diálogo entre Washington e Pequim, né? Porque senão a gente corre o risco aí de acabar pegando uma bala perdida nesse fogo cruzado, principalmente em termos dessa instabilidade que um conflito sino-americano traz para a política global. Agora, professor, de que forma na China essa retomada do diálogo com os Estados Unidos pode reforçar o prestígio pessoal do Xi Jinping, que foi dias atrás equiparado pelo próprio Partido Comunista aos grandes líderes do regime, o Mao Tse-tung e também o Deng Xiaoping? Sem dúvida. Se ele aparecer para a população chinesa como um presidente que está resolvendo os conflitos com os Estados Unidos, né, que está conseguindo de alguma maneira superar essas críticas e
conseguindo fazer com que prevaleça os interesses chineses, né? Isso vai reforçar também essa posição doméstica dele, né? Mas é um longo caminho, é um longo processo, né? E, de fato, essas divergências entre a China e os Estados Unidos são muito grandes hoje. Então, digamos, aquela China dos anos 90, do início dos anos 2000, que era a fábrica do mundo, mas era uma fábrica de produtos baratos, de pouca sofisticação tecnológica, né? Aquele país não existe mais. Agora é a China do padrão 5G de internet, é a China da inteligência artificial, de uma automação crescente das suas linhas produtivas. Quer dizer, ela está disputando com o Ocidente o controle de tecnologia-chave para a quarta revolução industrial, né, para a nova onda de inovação global. Então isso torna também esses entendimentos mais difíceis, né, e agravados pelas diferenças ideológicas e culturais da China com relação ao Ocidente, né, ou mesmo outros países asiáticos como o Japão, a Coreia do Sul, que são democracias, né. Então essa distância cultural e política torna muitas das ações chinesas, né, mais preocupantes da perspectiva dos Estados Unidos e da Europa. Então esses conflitos têm aumentado também. Professor Maurício Santoro, muito obrigada pela participação, bom trabalho aí. Valeu, muito obrigado, professor, um abraço. Então, muito obrigado, Carolina, muito obrigado, Roberto, um abraço para todos. Professor Carlos Gustavo Pódio, o que os Estados Unidos têm a ganhar reintroduzindo aí esse termo de cooperação com os chineses, se afastando um pouco das ameaças de confronto, apesar de toda a competição econômica e em outras áreas que marcam essa relação dos Estados Unidos com a China, sobretudo marcaram no governo Trump? Tanto os Estados Unidos quanto a China, ambos chegaram à conclusão que eles não têm nada a ganhar com um aumento das tensões, né? Isso me parece que ficou muito claro com essa conversa que o Biden teve com o Xi Jinping, né? Eles perceberam que vão ter uma relação de competição, né? Eu acho que nos últimos 20 anos, Estados Unidos e China estavam tentando entender que tipo de relação eles teriam. A gente não pode esquecer que a ascensão chinesa é um fenômeno que se deu muito rapidamente. Se você pegar a história das relações internacionais, a velocidade com que a China emergiu, uma velocidade muito grande, ou seja, no ano 2000 a China tinha 1/10 do PIB americano, 20 anos depois a China tem praticamente o PIB dos Estados Unidos, né? Então é uma questão de um crescimento muito grande e como acomodar esse crescimento chinês. Então nos últimos anos foi isso que a política externa americana tentou fazer, compreender como acomodar, né? No início dos anos 2000 houve uma certa ilusão de que a China poderia ser um parceiro dos Estados Unidos, alguém que se integraria a essa ordem internacional liberal. Então os Estados Unidos trazem a China para a OMC, a Organização Mundial do Comércio. Havia um pouco a expectativa de que a China gradualmente se liberalizaria do ponto de vista político, não apenas econômico, e essas pretensões se viram todas bastante frustradas, né? Na verdade, o que a gente tem visto na China nos últimos anos é o contrário da liberalização política, né? O país tem se fechado politicamente cada vez mais. Xi Jinping agora vai partir pela primeira vez, né, de um presidente chinês para um terceiro mandato, agora não tem mais limite de reeleição para o Xi Jinping, tem aumentado a repressão doméstica, então a gente não tem visto nenhum sinal de liberalização política na China. Autoridades de Hong Kong fizeram a maior repressão dos últimos tempos contra opositores do governo chinês. 53 políticos da oposição e ativistas pró-democracia foram presos. E, por outro lado, os Estados Unidos passando por um processo bastante difícil do ponto de vista doméstico, político, com um alto grau de polarização, alguns problemas em lidar com questões políticas domésticas, né? E, ao longo desses 20 anos, eles perceberam, chegaram à conclusão, e acho que um pouco esse encontro de alguma forma coroa essa percepção de que eles serão competidores, eles vão ter que gerenciar essa competição. Eles vão ter que ver como é que eles vão desenvolver a relação deles a partir desse diagnóstico e desta percepção que eles não são parceiros, eles são de fato competidores. E aí, dentro dessa competição, essa relação entre competidores, a imprensa americana faz uma avaliação inicial
de que se conquistou muito pouco do ponto de vista dos Estados Unidos nesse encontro com o líder chinês. Tem um destaque para algum tipo de garantia do controle de arma nuclear, também retomada de visto para jornalista de grandes veículos americanos em Pequim. Para além dessa superfície que se analisa inicialmente, o senhor concorda que isso é muito pouco que se obteve pelos Estados Unidos nesse encontro? Eu acho que, de fato, a gente não pode exagerar os benefícios deste tipo de encontro. Aliás, é até difícil de sair alguma coisa muito concreta dessas conversas bilaterais. No entanto, elas sinalizam, né? Acho que nos últimos anos talvez tenha sido o melhor momento da relação entre Estados Unidos e China, né? Abertamente admitindo alguns problemas e chegando à conclusão de que tem a necessidade de gerenciar de alguma forma essa relação. Do ponto de vista simbólico é muito importante. O cumprimento entre os presidentes foi cordial e sorridente. Xi Jinping se referiu a Biden como velho amigo, disse que estava muito feliz em vê-lo e que deseja trabalhar com o presidente americano para promover o desenvolvimento positivo da relação China-Estados Unidos. Joe Biden disse que a responsabilidade deles é garantir que os laços não se transformem em conflito aberto, que é importante se comunicarem de forma transparente e honesta e que os países devem respeitar as regras internacionais. A gente lembrar o último encontro que houve entre Estados Unidos e China no começo desse ano, onde houve uma briga, né, a céu aberto ali para as câmeras assistirem entre a delegação chinesa e a delegação americana, quando parecia que a relação entre China e Estados Unidos estava cada vez mais indo para o fundo do poço. Esse tipo de encontro tem um valor simbólico bastante importante, mas não vai muito além de fato, do valor simbólico, né? Além do fato de que o Xi Jinping ele pensa num horizonte de tempo muito diferente do Biden, né? O Xi Jinping está olhando para os próximos 5, 10, 20 anos, ele sabe que ele vai lidar com outros presidentes norte-americanos no futuro. Então a gente não pode, quando olha esse tipo de encontro bilateral, diplomático, deixar de lado o fator que me parece mais perene, mais permanente, que é a geopolítica, né? A geopolítica é algo que não se altera tão facilmente com esse tipo de encontro bilateral. E o que nos diz a geopolítica é que nós estamos diante de uma competição entre duas grandes potências. Esse dado é que é o dado mais importante. A China e os Estados Unidos entraram em atrito por causa de disputas territoriais no Oceano Pacífico. O secretário de Defesa americano, James Mattis, acusou a China de intimidar os vizinhos. Ao todo, 6 países disputam a soberania de ilhas no Mar do Sul da China. Mas nos últimos anos, Pequim expandiu a presença na região com a construção de bases militares. Um oficial chinês de alta patente disse que o comentário do secretário de Segurança de Defesa americano foi irresponsável e que a China tem o direito de enviar tropas e armas a seus territórios. Na era Trump, professor, chegou a se falar na possibilidade de uma nova Guerra Fria, né, agora entre Estados Unidos e China. A gente pode considerar que essa retomada do diálogo, essa tentativa de aproximação coloca um pouco de água nessa fervura, afasta o risco de algo parecido com isso? A gente não pode esquecer que também a Guerra Fria foi um período não apenas de confrontação entre Estados Unidos e União Soviética, mas também de cooperação, né? Nós tivemos também, durante a Guerra Fria, um período inicial em que Estados Unidos e União Soviética estavam tentando determinar, desenvolver os termos da relação entre eles. Chegou-se a um ponto de tensão máxima, né, na crise dos mísseis cubanos, no início dos anos 60, mas houve, por exemplo, ao final dos anos 60, início dos anos 70, uma série de iniciativas de cooperação, né? Estados Unidos e União Soviética assinaram, por exemplo, acordos de redução de armamentos estratégicos, houve o encontro, Nixon foi a Moscou, então houve também momentos de cooperação. Eu não acho que a Guerra Fria, e se houver, né, algo parecido ou similar, que é claro que com todas as diferenças possíveis, parece que estamos encaminhando para algum tipo de competição bipolar entre Estados Unidos e China, vai ser caracterizada também como foi a Guerra Fria original entre Estados Unidos e União Soviética, não só pela competição, mas também por momentos como esse que nós estamos vendo, né? Onde os dois polos, onde os dois países que estão competindo, de alguma forma precisam conversar e gerenciar os termos dessa competição. Eu vou me socorrer de uma expressão usada pelo Demetrio Magnoli na Globo News. Ele falou que, em comparação com a Guerra Fria, o que tem agora, depois desse encontro, é que foi ativado o famoso telefone vermelho, só que envolvendo Estados Unidos e China. É por aí?
Estados Unidos e China, com esse encontro agora, tem um telefone vermelho para que os líderes das duas nações discutam diretamente os temas mais sensíveis? Eu não sabia dessa analogia do Magnoli, mas eu confesso que pensei em algo similar quando eu vi, né? Inclusive essa minha citação à crise dos mísseis cubanos, né? Quer dizer, o telefone vermelho ele é colocado exatamente depois do momento de maior tensão que foi a crise dos mísseis cubanos no início da década de 60. A partir de então, ambos chegam à conclusão que precisam de alguma forma conversar, né? Hoje, claro, não tem essa figura do telefone vermelho, comunicação muito mais fácil, mas me parece sim que é isso, são os dois países competidores tentando abrir um canal de comunicação. Ambos chegaram à conclusão, assim como chegaram Estados Unidos e União Soviética, da necessidade de se manter algum grau de conversa, né? Ainda que a conversa não significa parceria ou amizade, você pode ter uma relação de competição, às vezes uma relação de adversário, mas também por conta do interesse próprio individual de cada um dos países, também manter uma relação de conversa. Não é do interesse de um dos dois simplesmente se fechar e tentar chegar a um clima de tensão. Nenhum dos dois países, essa é uma situação clássica, né, em que nenhum dos dois países tem interesse em aumentar muito as tensões entre eles. Professor Carlos Gustavo Poggio, muito obrigado pela sua participação mais uma vez aqui no Ao Ponto. Um abraço e um bom trabalho. Muito obrigada, professor. Um abraço. Abraço, sempre um prazer. Estamos aí. Esse foi o Ponto de hoje, o podcast diário da redação do Globo. Nessa conversa a gente conta com a participação de toda a equipe do jornal, as mesmas pessoas que levam até você informação e análise de qualidade todos os dias. Quer saber mais? Assine o Globo. Acesse assineoglobo.com.br e confira todas as notícias e reportagens especiais. A produção foi do Alex Braga e a edição do Gustavo Angeléias. Tchau. Até mais.